Estreia no dia 7 de outubro mais uma reprise para a nova trinca do Canal Viva. E eu estou falando de uma baita novela, um baita remake, né? Que foi exibido em 2004. É claro que eu estou falando da maravilhosa Cabocla, um dos maiores sucessos da década de 2000, no horário das 6. E eu, como já estou muito ansiosa, já estou até dançando de alegria por causa dessa reprise, porque eu estou morrendo de saudade dessa novela, resolvi me adiantar, tá bom? Pra gente poder logo conhecer as curiosidades e também relembrar a trama que marcou essa novela no nosso Vale a Pena Recordar. O Benedito Rui Barbosa, como bem a gente já falou lá no Vale a Pena Recordar, de Terra Nostra, ele é especialista em bons romances rurais. Eu acredito até que ele ser tão bom em trazer esses temas é o fato de isso traduzir muito a infância dele, né? A infância simples que ele teve no interior. E isso acaba resgatando essa nostalgia, resgatando esses momentos bons que ele teve por lá e marcando nas novelas dele. Inclusive, eu posso até dizer, né, posso até afirmar, sem medo de ser feliz, que ele, Benedito Rui Barbosa, foi muito responsável por popularizar esse estilo de novela no horário das 6, né, já que ele foi o autor inaugural desse horário, lá em 1971, com Meu Pedacinho de Chão. Porém, o que estava muito em voga na década de 70, quando não havia novelas com enredos originais, era fazer adaptações de livros da literatura. Inclusive, a maioria das novelas das 6 daquela época eram adaptações literárias, né? Porque combinavam com esse estilo, né? De romance, novelas mais leves, porque o horário não podia ser muita coisa muito pesada, né? Até hoje ainda funciona esse método. E o Benedito Rui Barbosa já vinha feito outras adaptações literárias após Meu Pedacinho de Chão, então ele estava bem careca de fazer isso. Mas quando chegou ali no fim da década de 70, a novela que já estava sendo exibida no horário iria terminar, então eles precisavam de uma escolha boa e rápida, porque a próxima novela tinha que ser produzida às pressas para dar tempo de substituir a outra que estava sendo exibida. E aí o Benedito Rui Barbosa acabou escolhendo o Romance do Ribeira Couto, né, o livro Cabocla. Inclusive esse livro, né, essa escolha combina muito bem com aquele ditado, né, que é a fome com a vontade de comer, porque é um romance que traz aspectos rurais, que é bem leve, que é tão característico do que ele gosta de escrever. Então foi o casamento perfeito, né, da união do que ele gostava de escrever junto com o que estava sendo pedido para a época. Porém, essa história de adaptar o livro Cabocla não era nova, né? Não nasceu com Benedito Rui Barbosa na década de 70, não. Esse livro já havia sido adaptado 20 anos antes da estreia da novela do Benedito lá na Globo, ou seja, em 1959, na extinta TV Rio. Inclusive, nos tempos em que a TV ainda era muito inaugural, né? As novelas não eram exibidas diariamente. Porém, o sucesso da versão de 1979, que tinha a Glória Pires e o Fábio Júnior, casal icônico, né, como protagonistas, veio mostrar que a história nunca morre. E não morreu mesmo, porque foi essa novela que foi escolhida para ser a primeira novela que iria receber um remake do Benedito Rui Barbosa, em 2004. E é dessa versão que a gente vai falar aqui no nosso Vale a Pena Recordar. E ela, dessa vez, passou pelas mãos das filhas dele, né, da Edmara e da Edilene Barbosa, mas com a supervisão do seu autor original. Só que essa versão de 2004, ela tem muito mais liberdade, ela tem muito mais pesquisa histórica, ela traz muitos temas mais polêmicos que eram considerados tabus na década de 70. Então essa versão veio contar com outros olhos a história lá de Vila da Mata, né, que tinha a disputa em torno dos dois coronéis, o Bonerges e o Justino, e também relembrar a história de amor entre a cabocla Zuca e o jovem advogado Luiz Jerônimo, e também trazer de volta o esmagador romance proibido que tanto fez a gente grudar na TV e se apaixonar entre a Belinha e o Neco.
O remake de Cabocla foi a 64ª novela das 6, foi exibida em 167 capítulos entre maio a novembro de 2004. Ela foi dirigida pelo Ricardo Washington e foi exibida apenas uma vez no Vale a Pena Ver de Novo, em 2008. Para substituir Chocolate com Pimenta, que estava sendo um grande sucesso, naquele momento o maior sucesso das 6, eles precisavam que fosse uma novela que estivesse à altura. Então foi pensado em fazer um remake de uma versão que deu muito certo lá atrás, né, que era O Profeta. Acontece que não deu muito certo, por causa de erros e ajustes, acabou que a novela não foi ao ar naquele momento, né, só iria anos mais tarde. Então eles chamaram Benedito Rui Barbosa para escrever alguma trama. Então ele deixou a cargo das filhas dele, né, da Edmar e da Edilene, fazer um remake de Cabocla. A ideia das duas irmãs Barbosa era manter o que o pai tinha escrevido lá em 79, né, mantendo toda a estrutura, toda a história básica lá na novela, no remake, na segunda versão. Porém, elas tinham outras ideias na cabeça, né, que era atualizar os diálogos para a década de 2000, né? Era outros tempos, então precisava sim fazer atualizações, consertar o que elas não achavam muito bom e também caprichar na pesquisa histórica, né? E também trazer de volta temas que tinham sido proibidos naquela época, porque a censura marcou pesado na novela Cabocla, né? Até por motivos idiotas que a gente vai comentar mais para frente, mas elas queriam, né, trazer a ideia que o pai delas tinha tido no passado, mas que não podia ter sido feito. Inclusive, né, falar sobre temas políticos e principalmente a questão da terra, que é um assunto complicado, né, que há anos vem sendo discutido, mas que sempre, né, está lá, tendo um problema e nunca resolvido. Inclusive, elas resolveram colocar cenas mais quentes um pouquinho, né, dentro do limite estabelecido pelo horário e fazer coisas que o pai dela não pôde fazer lá em 79. Inclusive, tem uma cena lá da novela, né, que foi ao ar, que foi um pouco mais apimentada, aquela cena onde a Zucca e o Luiz Jerônimo estão conversando lá no quarto, sozinhos, né, que essa cena, por mais que inocente que seja, tinha sido censurada na década de 70, por conta que os censores achavam que aquilo era ridículo, né? Duas pessoas solteiras conversando em um quarto, meu Deus, isso é contra os padrões da família tradicional brasileira. Mas aí, como em 2004 as coisas já estavam bem mais relax, elas resolveram trazer essa ideia original do pai delas, que não tinha sido possível fazer lá no passado, e agora elas fizeram, ainda colocar um beijinho, né, que é para ficar ainda mais romântico. Outra mudança está na cronologia que se passa a história da trama, porque na versão original a história de Cabocla se passava durante a década de 20. Porém, quando eles foram fazer a segunda versão em 2004, eles não acharam muito legal, né? Porque Chocolate com Pimenta, a novela anterior, já tinha se passado durante a década de 20 e já tinha sido muito característico, mostrando os aspectos daquela década. Então eles acharam que não ia ficar legal, então elas colocaram para que a história dessa vez se passasse na década de 10. Outra coisa que foi modificada nessa segunda versão foi a abertura, porque lá em 1979, né, o tema de abertura era cantado pelo Nelson Gonçalves, a música Alma de Caboclo. Porém, né, eles resolveram fazer uma mudança que ficou bem melhor, se vocês querem saber a minha opinião, que essa abertura é muito mais característica, né, de rural e também muito mais criativa, e a música também é bem mais gostosa, que é Madrigal. Mas ela não foi escolhida à toa, não era porque era boa, não, é porque combinava com a trama também, não. É porque ela foi escrita pelo filho, né, do Benedito Rui Barbosa. Então, nós já tivemos, tá bem óbvio, não, o motivo dela ter sido escolhido, mas enfim, eu adoro essa música e eu acho que combina bem com a novela. O autor Benedito Rui Barbosa, ele proibiu que todos os atores que tinham sido escalados para essa nova versão assistissem quaisquer capítulos da versão de 1979, porque o objetivo era que eles pegassem o enredo, pegassem o script e lessem, né, tudo o que ia acontecer na novela como
como se fosse pela primeira vez, e que mostrassem características próprias deles no personagem. Então, nada de cópias, vamos ser originais, né, nessa nova versão. Não é porque remake vai ser tudo igual, né? Não sei se vocês sabem, mas a Cleo Pires, ela chegou a ser cogitada para interpretar o personagem Zucca. A Cleo Pires, ela é filha da Glória Pires e do Fábio Júnior, né, que foram os protagonistas da primeira versão. Inclusive, eles dois se conheceram lá em Cabocla, tiveram romance, se casaram e tiveram a Cleo Pires. E como a Cleo é muito parecida com a mãe dela, acho que seria uma grande homenagem, né, ela fazer o personagem que tinha sido da mãe dela, só que ela se recusou. Então a Globo abriu um processo, né, para fazer uma seleção para qual atriz iria interpretar a Cabocla. E dentre 15 candidatas, acabou ganhando a Vanessa Giacomo. A Vanessa Giacomo era desconhecida da TV até então, ela só tinha feito pequenas participações no Linha Direta, então eles acharam que ela combinava muito bem com o que era exigido no personagem. Inclusive, o próprio Benedito Rui Barbosa, na época, dizia que gostava muito mais da Vanessa Giacomo interpretando a Cabocla do que a Glória Pires lá no passado, porque ele achava que a Vanessa Giacomo combinava mais com o personagem. Inclusive, a versão de 2004 ganhou bem mais cenas externas do que a versão original de 79. As primeiras cenas lá da Fazenda, elas foram gravadas em Santa Cruz, no interior do Rio de Janeiro, mas eles também passaram por diversos lugares, como o Visconde de Mauá, como Bananal e também Campinas, né, para gravar aquelas cenas lá na estação. A ideia era manter tudo o mais original da década de 10 possível, né? Naquela época a Globo tinha preocupação, sim, em fazer uma boa pesquisa, em fazer uma boa representação de época e também fazer com que os cenários fossem o mais próximo possível do que era no passado. Inclusive, eles montaram uma cidade cenográfica próxima aos estúdios da Globo, só que tinha muita coisa ali em torno que lembrava a contemporaneidade, né, 2004. Então eles fizeram a cidade de uma maneira que parecesse o mais virgem possível, que fosse mais próximo possível do que era do passado. Então eles fizeram muitas casas em lugares estratégicos, inclusive usaram até a função do chroma key, né, colocando telões, que hoje é bem popular, para poder disfarçar um pouco as coisas do presente, né, e colocando o chroma key eles poderiam colocar quaisquer cenários no fundo, né? Facilitava também as gravações e também economizava bastante. E a última curiosidade, né, que eu escolhi para estar presente aqui no nosso Vale a Pena Recordar é com relação à audiência. Vocês sabiam que o remake de 2004 é a terceira melhor audiência do Horário das 6? Não sabiam? Pois é. E isso ela acaba repetindo o êxito que foi, né, a versão de 79, que também foi um grande sucesso, uma das grandes audiências da década de 70. A versão de 2004 ela só perde para a Alma Gêmea, que fica no primeiro lugar, melhor audiência do Horário das 6, e a sua antecessora, né, que é Chocolate com Pimenta. Como eu já assisti a novela, então eu já posso colocar aqui no quadro os prós e os contras de você assistir essa novela, né? Eu pensei muito, gente, mas eu pensei muito em o que eu queria colocar aqui, né? Porque eu quero que muitos que não assistiram assistam a novela, porque ela é uma novela muito apaixonante, é uma novela muito leve e traz aquela paz, aquela tranquilidade. É uma novela que você se apaixona, que você quer assistir e nunca cansa, né? É o tipo de novela que pode passar 1 milhão de vezes que você não vai cansar, porque a história sempre é apaixonante, a história sempre é gostosa de se assistir. E ela traz um excelente elenco, né? Nós temos Tony Ramos, nós temos Patrícia Pilar, nós temos muitos outros atores incríveis, né? E lançou atores também que então eram desconhecidos na TV e que hoje fazem um trabalho belíssimo, né? Como a Vanessa Giacomo, Malvina Salvador e entre outros. E é uma novela que, para mim, ela foi muito bem produzida, ela se destaca muito bem na produção da pesquisa, no cenário.
é uma novela maravilhosa, gente. Eu pensei em coisas ruins para dizer sobre ela, mas eu meio que sou meio suspeita, né? Porque essa novela, ela tá num lugar bem bom da minha mente, entendeu? Porque quando ela passou em 2004, eu era criança, então foi as primeiras novelas da Seis que eu me lembro de assistir e traz muita nostalgia para mim. Eu assisti o remake, a versão do Vale a Pena Ver de Novo também, então eu pensei em tudo que eu poderia dizer de contras, mas não deu. Para mim é a novela que ninguém pode botar defeito. Mas se você, né, não tem essa memória afetiva tão grande quanto eu tenho e queira destacar algum contra, pode colocar aí nos comentários. Inclusive, tudo que eu ouvi de ruim, né, que as pessoas falavam, eu não queria essa reprise. Muita gente falou que não queria reprise de Cabocla no Viva, mas ninguém deu um motivo muito concreto para que não querer. As pessoas não gostavam porque ela não era a versão de 79, gente. Então isso não é motivo para odiar a novela. Então você que não assistiu a novela, assista, aproveite essa reprise. Eu prometo que você vai gostar bastante. É um ótimo entretenimento. Então vamos para a parte final do quadro, né, onde a gente analisa a trilha sonora da novela. E Cabocla, como ela é uma novela rural, ela só teve uma trilha sonora. E essa trilha sonora, ela está cercada de músicas sertanejas, né, que é para combinar com o estilo da novela. Inclusive traz grandes nomes da música sertaneja, né, como Zezé de Camargo e Luciano, Roberta Miranda, Almir Sater, Sérgio Reis e muitos outros. Inclusive as músicas que estão nessa trilha, né, algumas delas são muito marcantes dentro da novela e também são muito marcantes para quem assistiu a novela, né? Até hoje, se eu escutar o Nosso Amor é Ouro, né, que é a música que abre a trilha sonora, o tema do Neco e da Belinha, eu automaticamente me lembro da novela, me traz uma nostalgia. Então são músicas muito características mesmo. Inclusive outras que eu gosto bastante é o Céu de Santa Amaro, cantado pelo Caetano Veloso, que é o tema do casal principal, né, da Zuca e do Luiz Jerônimo. Gosto também do tema de abertura, né, Madrigal. Tem outras músicas também que tocam menos na novela, mas também que são muito boas. Então acho que todo mundo que soube da reprise de Cabocla, eu ouvi muita gente comentando sobre isso, né, que a novela é muito nostálgica, a novela lembra muito a infância, né, principalmente dessa galera, dessa geração que, assim como eu, teve a infância naquela época, né, no início da década de 2000. Então acredito que muita música dessa trilha faz essa menção, faz essa viagem, e para mim é muito gostoso. Sempre me leva para um lugar muito bom da minha vida quando eu escuto essa trilha sonora. Então ela vai estar para sempre no meu coração. Mas e vocês? Quais são as músicas dessa trilha sonora que você gosta? Porque tem muita música que tá só ali, né? Quase não toca na novela, não tem lá muita sua importância, mas pode ser que você goste, né? Me conta aí quais são as suas preferidas dessa trilha de Cabocla, tá? Então nós vamos encerrando o vídeo por aqui. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Eu me adiantei um pouco, mas eu vou sempre estar fazendo vídeo sobre Cabocla. Inclusive está nos planos para outubro ainda, né? Quando passar um pouquinho mais da estreia, eu faço um vídeo daqueles, né? Que fala sobre as diferenças e as semelhanças entre as duas versões. Então eu já estou certa que eu vou fazer, tá bom? Então esperem que ainda tem muito Cabocla ainda por vir, ok? Comenta aí se você gosta, né, dessa novela, o que te lembra essa novela, quais personagens você gostava mais. Me conta tudo aí nos comentários, tá bom? Não deixe de dar o seu like nesse vídeo, né? Porque além de ajudá-lo a divulgá-lo, você também está dando um dia mais feliz para a Isabelle, né? Porque a cada like que vocês dão, eu fico mais contente, mais animada para continuar fazendo vídeos para cá. Também não deixe de se inscrever no canal, né? Ativar as notificações, porque aí você vai estar bem informado do que acontece no Entreteratube. Porque quando você se inscreve, o YouTube te manda notificações de todos os vídeos novos que saem por aqui, tá bom? Não me deixe de seguir nas redes sociais, né? Eu tenho o Facebook do Entreteratube, tem Instagram, tem Twitter. Então lá eu sempre estou colocando as chamadas dos vídeos, né? Que é para manter você sempre bem informado, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima. Beijão, tchau!